Boa tarde, pessoal, tudo bem? Nossa aula de matemática hoje sobre função. Nós vamos estar iniciando hoje no nosso livro didático. O que nós trabalhamos anteriormente foi uma base aí da matemática, né, fundamental, da matemática elementar, é necessária para a gente estar trabalhando esse assunto do ensino médio. De modo que a partir da aula de hoje, o nosso material principal passa a ser o livro didático, os nossos exercícios, né? A partir dessa aula estaremos orientando através do livro, tá? Então peço aí que cada um possa estar acompanhando aí, certo? O segundo capítulo é sobre as funções, aí na página 40, tá? E antes de trabalhar qualquer coisa, vamos lembrar aqui, relembrar o conceito de funções, assunto que vocês já estudaram também lá no ensino fundamental, tá? Então, um conceito aqui, de certa forma, né, bem resumido, né? Dados A e B, dois conjuntos dos reais, uma função, né, f de A em B, de A em B, é uma relação ou correspondência que a cada elemento de A associa um único elemento de B. Então, se nós temos dois conjuntos, né, como diz aí, né, A e B, se nós temos aqui conjunto A e um conjunto B, certo? Então a função vai ser essa relação de A em B, né, em que cada elemento de A associa um único elemento em B. Tipo, se nós temos aqui os elementos do conjunto A sendo 1, 2 e 3. Os elementos do conjunto B, se a gente tem 2, por exemplo, 4, 6, né? Se cada elemento daqui, ó, certo? Cada elemento de A vai associar um único elemento em B, então você tem aqui, né, uma função, tá? Ou seja, esses elementos de A, né, é o resultado de uma função de B. Eles estão dependendo de uma relação aqui com B. Vamos ver aqui um termo assim mais prático, né, do cotidiano, do dia a dia, sobre essa relação de função, tá? E vejam que, certo? As funções, ó, tá? As funções, elas servem para descrever o mundo real em termos matemáticos, certo? De repente uma produção de uma fábrica, tá? Então é possível matematicamente você expressar essa produção, certo? Em termos matemáticos, em uma pequena expressão matemática, você pode expressar, por exemplo, a produção daquela fábrica, tá? Então vem facilitar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Vejamos aqui uma situação, ó, tá? Da quantidade de pães de queijo, certo? Que é produzida, e o preço, né, por cada pão de queijo, tá? Então um pão de queijo é R$1,50, né? Se você tiver 2, vai ser R$3. 3 vai ser R$4,50. 4 vai ser R$6. Ou seja, o preço, né, que a pessoa vai pagar por comprar pão de queijo é em função da quantidade de pães de queijo que a pessoa vai comprar. Se comprar só um, R$1,50. Se comprar 6, né, por exemplo, já vai ser R$9, tá? Então o valor que a pessoa vai pegar é em função da quantidade de pães que a pessoa vai comprar, certo? Então a função, tá, é sempre uma relação entre duas grandezas.
destacar isso aqui, ó, certo? A função é a relação entre duas grandezas, tá? O resultado de uma depende da outra, então há relação entre as duas grandezas. De modo que, partindo aqui, certo, desses valores em relação à quantidade, você pode estimar matematicamente, certo, uma relação matemática para N pães de queijo. Se você for comprar N pães de queijo, certo? O valor que vai pagar vai ser o quê? Vai ser o I,50, que é o valor de cada um, vezes N, a quantidade. Se for só 1,50 vezes 1, 1,50. 1,50 vezes 2, ó, R$3. 1,50 vezes 10, R$15. Né? E assim por diante. Então, isso aqui, ó, essa representação matemática, certo? Que nós construímos partindo dessa tabela, certo? É a ideia aí de função. Esse conhecimento vai, né, provocar você, aluno, ter essa capacidade de, a partir de um texto, a partir de uma tabela, a partir de um gráfico, você representar matematicamente uma situação. Agora nós vamos trazer aqui algumas imagens, tá, do nosso livro didático. Eu fiz questão de tirar fotos de lá, certo, do nosso livro, que é para a gente estar trabalhando a linguagem mesmo do livro, tá? Então vejamos aqui uma situação, ó. Um exemplo aqui do nosso livro. Você pode acompanhar no nosso livro aí, ó. Diz que o biodiesel é um tipo de biocombustível obtido a partir de gorduras animais e de plantas oleaginosas, como algodão, girassol, mamona e a soja, certo? Entre as vantagens na utilização desse combustível, pode-se destacar, né, pode-se destacar aí como vantagem, né, a redução de gases poluentes na atmosfera, né, se comparado com o diesel, né, obtido a partir do petróleo, tá? Então, mostra aqui o seguinte, observe a tabela entre a quantidade de mamona, né, e a quantidade de biodiesel produzida. Então, o que que nós temos aqui, ó? Quantidade de mamona em toneladas aqui, ó, e a quantidade de biodiesel em litros. O que que essa relação mostra aqui? Que uma tonelada de mamona se produz 560 litros de biodiesel. E 2 toneladas? 1.120, que é 560 vezes, né, 2. Né? E 3 toneladas? 1.684, 2.240. E para X toneladas, certo? Vai ser 560 vezes X, né? Porque esse X aqui é a quantidade, tá certo? De toneladas. Se você quer saber uma tonelada, então 560. Se você quer saber 2, né? Isso aqui vezes 2. Se quer saber 10, aí vai ser 560 vezes 10, que daria 5.600, né? E assim por diante. E aí você representa todo esse texto aqui, ó. Todo esse texto, matematicamente, ele está resumido aqui, ó, tá? Então, na função, você vai ter essa capacidade de representar isso aqui em termos matemáticos dessa forma aqui, tá? Note que existe uma relação entre as grandezas, né? Função, como eu falei, é uma relação entre as grandezas, né? Então tá aqui, ó. Quais são as grandezas? A quantidade de mamona, X, e a quantidade de biodiesel, né, Q produzido. Então existe essa relação, que matematicamente nós vamos expressar assim, ó, certo? A quantidade de biodiesel em litros vai ser igual, né, a quantidade de biodiesel produzida com uma tonelada, que é 560, certo? Você vai multiplicar pela quantidade de mamona em toneladas. Se você quer saber 2 toneladas de mamonas produz que quantidade em litros? Pega isso e multiplica por 2.
100 toneladas de mamona. Vai produzir quantos litros? Pega 560 e multiplica por X aqui. Se for 100, multiplica por 100 e você vai encontrar o valor, certo? Assim você pode descobrir a quantidade de mamona que é necessário para produzir tantos litros de combustível, como você pode saber a quantidade de litros que você produz com N ou com X quantidade de mamona em tonelada. Então vejamos aqui, ó. Podemos calcular, por exemplo, fazendo aqui um exemplo, ó, quantos litros de biodiesel são produzidos a partir de 12,5 toneladas de mamonas, certo? Então como é que você vai fazer? Você vai pegar o 560, ó, né, vezes ó, 12,5 aqui, ó, esse 12,5 aqui, que é a quantidade, certo, de mamona. Multiplica isso aqui por 12, você encontrou 7.000. Então, com 12,5 toneladas de mamona, você consegue produzir 7.000 litros de biodiesel. Tudo bem? Pegar aqui um exemplo 2, o último para a gente encerrar essa aula de hoje. Ó. Diz o seguinte: uma estamparia cobra uma taxa fixa referente ao trabalho de desenvolvimento da estampa padrão, mais um valor por peça de roupa estampada, certo? Para estampar camisetas de certa encomenda, o orçamento é calculado levando em conta uma taxa fixa de R$ 75, certo? Mais R$ 9 por camiseta. Então, uma encomenda, certo? Feita nessa estamparia, ela cobra uma taxa de R$ 75, uma taxa fixa, mais R$ 9 por cada camiseta que você comprar. Então, se você comprar uma camiseta, qual vai ser? Você vai pagar quanto? Ó, 75 da taxa fixa, mais R$ 9 o valor da camiseta. Então, isso dá 84. E se for duas camisetas, 75 da taxa fixa, certo? Mais 9 vezes 2 por ser duas camisetas, ó. Certo? E se for 10 camisetas, 75 da taxa fixa, mais 9 do valor de cada uma, vezes 10, que é a quantidade, certo? E se for 20, 75 mais 9 vezes 20, né, peças, que está aqui a quantidade. E assim por diante. Nessa sequência, você pode expressar matematicamente o valor a ser pago por X quantidade de camiseta que você comprar. E nós vamos ter essa representação, ó. Para X camisetas vai ser 75 mais 9 vezes X. O X vai ser a quantidade. Então assim nós temos que o valor cobrado, certo? O valor cobrado, ó. O valor cobrado vai ser 75 da taxa fixa mais 9, o valor de cada peça, vezes X, sendo a quantidade de peças, ó. V o valor cobrado, 75 taxa fixa, certo? 9 valor por camiseta, e esse X é a quantidade de camisetas, tudo bem? Então, nesse caso, o valor cobrado está expresso em função, ó, por isso que é função o assunto, certo? O valor cobrado está expresso em função da quantidade de camisetas. Assim, dizemos que o valor cobrado V, certo? É a variável dependente. Atenção para isso, é a variável dependente. Esse valor V é a variável dependente que vai depender dessa quantidade para resultar no valor, tá certo? E a quantidade de camiseta X é a variável independente da função. Ela é independente da função porque você vai variando isso aí, tá certo? Então, assim sendo, nós estamos encerrando aqui a nossa aula. Em caso de dúvida, entre em contato comigo, pode assistir vídeo no YouTube, acesse o canal da escola e consulte o seu livro didático. Esse material está no nosso livro. Um forte abraço e até uma próxima aula.